Ninguém esperava que Isabela simplesmente virasse as costas e saísse. Mas foi exatamente isso que ela fez, depois que Lord Henrique anunciou no meio do salão lotado que o noivado estava desfeito. Ela não gritou, não chorou, não implorou. Apenas caminhou em direção à porta, com a cabeça erguida, enquanto todos os olhos a seguiam em silêncio. O que ninguém sabia naquele momento era que a vida dela estava prestes a mudar de uma forma que nem ela mesma poderia imaginar. Isabela de Almansa tinha 23 anos e era filha de um comerciante de tecidos. Seu pai, Martim de Almansa, havia construído uma fortuna modesta ao longo de 30 anos de trabalho honesto, fornecendo sedas e veludos para algumas das casas nobres do reino. Não eram ricos o suficiente para serem considerados parte da aristocracia, mas tinham o suficiente para viver com dignidade e até dar um dote razoável quando chegasse a hora de Isabela se casar. Ela cresceu em uma casa confortável nos arredores da capital, onde aprendeu a ler, bordar e tocar um pouco de cravo. Era uma moça de beleza discreta, com cabelos castanhos e olhos claros que pareciam sempre observar mais do que falar. Tinha um jeito quieto, mas determinado, que fazia as pessoas subestimarem sua força interior. Sua inscrição é muito importante para continuarmos trazendo histórias de mulheres que enfrentaram a adversidade com dignidade. Deixe seu comentário dizendo de onde você está nos assistindo e se já passou por algum momento em que precisou sair de cabeça erguida quando tudo parecia perdido. Ajude nosso canal a chegar em 1000 inscritos para que essas histórias de coragem cheguem a mais pessoas. Sua participação faz toda a diferença nessa jornada que estamos construindo juntos. O noivado com Lord Henrique havia sido arranjado 6 meses antes. Henrique era filho de um visconde, tinha 28 anos e precisava de um casamento que trouxesse dinheiro fresco para os cofres da família. Os nobres tinham títulos e terras, mas muitas dessas terras não produziam mais como antigamente, e as dívidas se acumulavam. Martim de Almansa viu ali uma oportunidade de elevar o nome da família, de dar à filha um título que ele nunca teria. Isabela, por sua vez, aceitou o arranjo com a resignação de quem sabia que o amor raramente fazia parte desses acordos. Henrique era bonito, educado e parecia satisfeito com a união. Durante os meses de noivado, ele a visitava regularmente, levava flores, fazia elogios discretos. Isabela não se apaixonou, mas acreditou que poderiam construir um casamento respeitoso. Então veio aquela noite. Era um jantar na casa dos pais de Henrique, uma celebração prévia ao casamento que aconteceria em 3 semanas. O salão estava repleto de convidados, famílias nobres da região, todos curiosos para conhecer a noiva que vinha de uma família de comerciantes. Isabela usava seu melhor vestido, um tom de azul profundo que realçava seus olhos. Ela estava nervosa, mas confiante de que tudo correria bem. Henrique a apresentou aos convidados com cortesia, e ela fez o possível para conversar e se mostrar à altura daquela sociedade que logo seria a sua. Foi depois do jantar, quando todos se reuniram no grande salão para uma apresentação musical, que tudo desmoronou. Henrique pediu a atenção de todos, ergueu uma taça e começou a falar. Isabela sorriu, achando que seria um brinde ao futuro deles. Mas as palavras que saíram da boca dele a congelaram por dentro. Ele anunciou que, após muita reflexão, havia decidido que o casamento não deveria acontecer. Disse que havia percebido que suas diferenças de classe eram grandes demais, que ele tinha responsabilidades com seu título e sua linhagem, e que seria injusto tanto com ela quanto com sua família seguir adiante. Falou de forma educada, quase gentil, como se estivesse fazendo um favor a todos. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Isabela sentiu as dezenas de olhares sobre ela, alguns surpresos, outros cheios de pena, e alguns, ela tinha certeza, cheios de satisfação maliciosa. Seu pai estava do outro lado do salão, pálido, segurando a taça com tanta força que parecia que ela quebraria. Sua mãe levou a mão à boca, tentando conter um soluço. E Isabela? Isabela simplesmente ficou ali, de pé, processando o fato de que acabara de ser humilhada publicamente,
diante de toda aquela gente que já a olhava com desdém por não ter sangue nobre. Ela poderia ter feito uma cena, poderia ter exigido explicações, acusado Henrique de covardia, chamado a atenção para a crueldade do que ele acabara de fazer. Mas algo dentro dela se recusou a dar aquele espetáculo. Ela não daria a eles a satisfação de vê-la quebrada. Então, depois de um momento que pareceu durar uma eternidade, Isabela deu um passo para trás, olhou uma última vez para Henrique e virou-se em direção à saída. Seus pais a seguiram, atônitos, sem saber o que dizer ou fazer. Quando chegaram ao átrio, Martim tentou falar, mas Isabela o interrompeu com delicadeza. Disse que estava bem, que só precisava de ar. Pediu que esperassem na carruagem, que ela viria em seguida. Sua mãe hesitou, mas acabou aceitando. Isabela saiu pela porta principal e desceu os degraus da entrada. A noite estava fria e o vento fazia as folhas das árvores sussurrarem. Ela caminhou alguns passos, afastando-se da casa, e parou sob a luz de uma das lanternas que iluminavam o jardim frontal. Respirou fundo, tentando controlar o tremor nas mãos, o aperto no peito, a vontade de gritar, que estava sendo sufocada por dentro. Foi então que ela ouviu o som de cascos de cavalo. Olhou para o caminho de entrada e viu uma carruagem se aproximando. Não era uma carruagem comum. Era grande, elegante, puxada por 4 cavalos negros com brasões dourados nas laterais. O tipo de carruagem que só um membro da alta nobreza poderia ter. Isabela franziu a testa, confusa. Quem chegaria àquela casa naquele momento, depois de tudo o que havia acontecido? A carruagem parou bem à frente dela. O cocheiro desceu e abriu a porta com uma reverência discreta. Do interior, surgiu um homem alto, vestido com roupas escuras e elegantes, o rosto parcialmente oculto pela sombra da noite. Ele caminhou até Isabela com passos firmes, e quando a luz da lanterna finalmente iluminou seu rosto, ela quase perdeu o fôlego. Reconheceu imediatamente quem era. Duque Adriano de Valmont, um dos homens mais poderosos do reino, dono de vastas terras ao norte, conselheiro próximo do rei e conhecido por sua reputação impecável e seu temperamento reservado. Isabela havia ouvido falar dele algumas vezes, sempre em tons de respeito e admiração, mas nunca o havia visto pessoalmente. Ele era mais velho do que ela, devia ter por volta de 35 anos, com cabelos escuros ligeiramente grisalhos nas têmporas e olhos de um cinza profundo que pareciam ver muito além do que as pessoas queriam mostrar. Havia algo nele que impunha respeito sem esforço, uma autoridade que não precisava de gritos ou ameaças para se fazer presente. Ele parou diante dela e fez uma leve reverência, o tipo de gesto cortês que os nobres faziam uns aos outros, mas que raramente dirigiam a alguém de posição inferior. Isabela ficou sem palavras, sem entender o que estava acontecendo. Por que o Duque de Valmont estava ali? Por que havia parado sua carruagem justamente onde ela estava? Ele falou, e sua voz era grave, calma, mas carregava um peso que fazia cada palavra soar importante. Disse que havia chegado naquele momento por acaso, vindo de uma reunião na capital, e que testemunhara de longe o que havia acontecido no salão. Disse que não pretendia interferir nos assuntos alheios, mas que não poderia deixar de oferecer ajuda a alguém que havia sido tratado com tamanha falta de consideração. Olhou diretamente nos olhos dela e perguntou se ela precisava de um lugar para ir, se havia algo que ele pudesse fazer. Isabela não sabia o que responder. Parte dela queria recusar educadamente e voltar para junto dos pais, fingir que tudo estava bem e seguir em frente. Mas outra parte, uma parte que ela mal reconhecia, sentiu que aquele encontro não era coincidência, que talvez de alguma forma inexplicável o destino estava oferecendo uma saída, uma chance de algo diferente. Ela olhou para a carruagem, para o duque, e então de volta para a casa onde acabara de ser humilhada. E naquele momento tomou uma decisão que mudaria tudo. Isabela aceitou a mão que o duque estendeu e subiu na carruagem. Não disse nada. Aos pais, naquele momento, não explicou. Não se despediu. Apenas entrou,
Sentou-se no banco acolchoado de veludo bordô e observou enquanto o cocheiro fechava a porta. O duque subiu logo em seguida, acomodando-se no banco à frente dela e, com um leve aceno de cabeça, deu o sinal para que partissem. A carruagem se moveu suavemente e Isabela viu pela janela a figura de sua mãe saindo apressada da entrada da casa, chamando por ela, mas já era tarde. Elas estavam se afastando e a propriedade dos pais de Henrique ficava cada vez menor na distância. Durante os primeiros minutos, nenhum dos dois falou. Isabela estava tentando processar o que acabara de fazer. Havia acabado de entrar na carruagem de um homem que mal conhecia, um duque, nada menos, e estava indo para algum lugar que nem sabia qual era. Era impulsivo, imprudente, completamente fora do que seria esperado de uma moça de sua posição. Mas, ao mesmo tempo, sentia uma estranha sensação de alívio, como se finalmente tivesse feito algo por vontade própria, e não porque alguém havia decidido por ela. O duque quebrou o silêncio. Disse que imaginava que ela deveria estar confusa e que entendia se estivesse com medo ou arrependida de ter aceitado sua oferta. Explicou que não tinha intenções inadequadas, que apenas queria oferecer um lugar seguro onde ela pudesse pensar com clareza sobre o que fazer a seguir. Disse que a levaria para uma de suas propriedades nos arredores da capital, uma casa menor que usava quando precisava, ficar na cidade por questões de negócios. Lá ela poderia descansar e pela manhã, se quisesse, ele providenciaria uma carruagem para levá-la de volta à sua família. Isabela finalmente encontrou sua voz. Agradeceu, com a voz um pouco trêmula, mas firme. Disse que não sabia por que ele estava fazendo aquilo, mas que era grata. Ele a observou por um momento, com aqueles olhos cinzentos que pareciam ler cada pensamento, e então respondeu que havia algo nela, na forma como havia saído daquele salão, que o havia impressionado. Disse que conhecia muitas pessoas de sangue nobre que não teriam a dignidade que ela demonstrou naquele momento, e que, talvez, fosse exatamente por isso que ele sentiu que deveria intervir. A conversa fluiu de forma inesperada. O duque não era um homem de muitas palavras, mas quando falava, suas palavras tinham peso e significado. Ele perguntou sobre ela, sobre sua família, sobre o que havia levado ao noivado com Henrique. Isabela, surpreendentemente, se viu contando mais do que pretendia. Falou sobre o desejo do pai de elevar a posição da família, sobre como havia aceitado o casamento por obrigação, mas também por uma esperança de que pudesse funcionar. Falou sobre a humilhação de ter sido dispensada publicamente, como se não valesse nem a consideração de uma conversa privada. O duque ouviu tudo em silêncio, e quando ela terminou, ele disse algo que a surpreendeu. Disse que Henrique era um tolo, que qualquer homem que descartasse uma mulher de caráter por causa de preconceitos sociais não merecia nem seu tempo nem suas lágrimas. Disse que a verdadeira nobreza não estava no sangue ou nos títulos, mas nas ações e na integridade de uma pessoa, e que, nesse sentido, ela era mais nobre do que metade das pessoas que estavam naquele salão. Isabela sentiu algo se mexer dentro dela, uma emoção que não conseguia nomear completamente. Era gratidão, mas também algo mais profundo, uma sensação de ser vista, de ser valorizada de uma forma que nunca havia experimentado antes. Olhou para o duque, tentando entender quem era aquele homem que falava com tanta convicção e por que ele se importava com o destino de uma desconhecida. A carruagem finalmente parou diante de uma casa elegante, de 2 andares, cercada por um jardim bem cuidado. Não era tão grande quanto as mansões da alta nobreza, mas tinha um ar de refinamento e conforto que impressionava. O duque desceu primeiro e ofereceu a mão para ajudá-la a descer. Uma governanta já esperava na entrada. Uma mulher de meia-idade com um rosto gentil e olhos curiosos. O duque a apresentou como Senhora Marta e pediu que ela preparasse um dos quartos de hóspedes para Isabela e providenciasse algo para ela comer, caso tivesse fome. Isabela foi conduzida para dentro e ficou admirada com a decoração. Tudo era elegante, mas sem exageros, com móveis de madeira escura, tapetes persas e quadros que pareciam ter sido escolhidos com gosto e cuidado. Senhora Marta a levou até um quarto no segundo, andar espaçoso e aconchegante,
com uma cama grande coberta por lençóis brancos impecáveis e cortinas de um tom suave de creme. Havia uma lareira acesa, que espantava o frio da noite, e uma pequena mesa com uma jarra de água e frutas frescas. Antes de sair, Senhora Marta disse que o Duque havia pedido que ela ficasse à vontade, que aquela era sua casa pelo tempo que precisasse, e que se precisasse de qualquer coisa, era só chamar. Isabela agradeceu, e quando ficou sozinha, finalmente permitiu que as emoções do dia a atingissem. Sentou-se na beira da cama e deixou as lágrimas caírem, não de tristeza pela perda de Henrique, mas de alívio por ter escapado e de confusão por tudo que estava acontecendo. Dormiu mal naquela noite, acordando várias vezes com pensamentos sobre o que seus pais estariam pensando, se estariam preocupados, se Henrique teria percebido sua partida. Mas quando o sol finalmente nasceu e iluminou o quarto através das cortinas, Isabela sentiu uma estranha sensação de renovação. Era como se tivesse deixado algo para trás naquela casa, algo que a prendia e a sufocava. Desceu para o térreo e encontrou o Duque na sala de jantar, tomando chá e lendo alguns documentos. Ele ergueu os olhos quando ela entrou e gesticulou para que se sentasse. Senhora Marta trouxe pão fresco, geleias, queijos e frutas, e Isabela percebeu que estava mais faminta do que imaginava. Comeram em silêncio por alguns minutos, até que o Duque finalmente falou. Disse que havia mandado um mensageiro à casa dela de manhã cedo, informando seus pais de que ela estava segura e bem, e que retornaria quando estivesse pronta. Disse que entendia se ela quisesse voltar imediatamente, mas que, se desejasse, poderia ficar ali por alguns dias para organizar seus pensamentos. Isabela ficou surpresa com a consideração e, ao mesmo tempo, sentiu uma onda de gratidão por ele ter pensado em seus pais. Foi então que ele fez uma proposta inesperada. Disse que estava precisando de alguém para ajudá-lo a organizar sua biblioteca particular, que tinha centenas de livros que precisavam ser catalogados e reorganizados. Disse que notara, pela conversa da noite anterior, que ela sabia ler e escrever bem, e que, se estivesse interessada, poderia fazer esse trabalho em troca de hospedagem e uma pequena remuneração. Não seria um trabalho permanente, apenas algo para os próximos meses, até que ela decidisse o que queria fazer com sua vida. Isabela ficou sem palavras. Era uma oferta generosa, demais quase absurda vindo de um duque. Mas, ao mesmo tempo, algo nela se animou com a ideia. Sempre amara livros, e a perspectiva de trabalhar em uma biblioteca particular era quase como um sonho. Além disso, a ideia de voltar imediatamente para casa, de enfrentar a pena e os olhares de todos, de ter que explicar o que havia acontecido repetidamente, era insuportável. Ela aceitou. Disse que sim, que gostaria de fazer esse trabalho e que seria grata pela oportunidade. O Duque assentiu com um leve sorriso, que iluminou brevemente seu rosto sério. Disse que ela começaria no dia seguinte e que, enquanto isso, poderia se familiarizar com a casa e descansar. Os dias seguintes se passaram em uma rotina estranha, mas reconfortante. Isabela trabalhava na biblioteca todas as manhãs, organizando livros por assunto e autor, fazendo anotações em um grande caderno que o Duque havia fornecido. A biblioteca era enorme, ocupava uma sala inteira no primeiro andar, com estantes que iam do chão ao teto. Havia livros sobre história, filosofia, ciências naturais, poesia, até tratados sobre agricultura e arquitetura. Era um tesouro de conhecimento, e Isabela se via perdendo horas folheando alguns volumes, fascinada pelo que encontrava. O Duque aparecia de vez em quando para verificar seu progresso, e sempre que o fazia, acabavam conversando. Ele tinha uma mente brilhante e gostava de discutir ideias, de ouvir opiniões diferentes. Isabela descobriu que ele valorizava o pensamento crítico, que não esperava que ela apenas concordasse com tudo que dizia. E ela, por sua vez, descobriu que tinha opiniões próprias sobre muitas coisas, opiniões que nunca havia tido coragem de expressar antes. Foi durante uma dessas conversas, algumas semanas depois, que ele lhe contou algo sobre si mesmo. Disse que havia sido casado uma vez, muitos anos atrás,
com uma mulher que ele amava profundamente. Mas ela havia morrido de febre poucos anos depois do casamento, e desde então ele havia dedicado sua vida ao trabalho e aos deveres que seu título exigia. Nunca havia se casado novamente, não porque não quisesse, mas porque nunca encontrara alguém que o fizesse sentir que valeria a pena. Isabela ouviu em silêncio, tocada pela vulnerabilidade que ele demonstrava. Percebeu que por trás daquela fachada de autoridade e controle havia um homem que também conhecia a dor, a perda, a solidão. E pela primeira vez desde que havia chegado ali, permitiu-se pensar no que estava sentindo por ele. Não era apenas gratidão. Era algo mais, algo que a assustava e a emocionava ao mesmo tempo. Mas ela sabia que precisava ser cautelosa. Ele era um duque, ela era filha de um comerciante. O mundo em que viviam não permitia facilmente que pessoas de classes tão diferentes se aproximassem dessa forma. E ela já havia sido ferida uma vez, por acreditar que poderia pertencer a um mundo que não era seu. Não queria passar por isso novamente. Então, continuou trabalhando, continuou conversando, continuou, descobrindo quem era aquele homem misterioso que havia aparecido na noite mais escura de sua vida. E sem perceber, os dias se transformaram em semanas, e as semanas começaram a se transformar em algo que nenhum dos dois havia planejado. 2 meses se passaram desde aquela noite. Isabela já conhecia cada canto daquela casa, cada livro naquela biblioteca, cada hábito do duque. Sabia que ele acordava cedo, antes do amanhecer, e caminhava pelo jardim enquanto o mundo ainda estava silencioso. Sabia que preferia chá a café, que lia poesia francesa antes de dormir, e que tinha uma cicatriz pequena acima da sobrancelha esquerda, resultado de uma queda de cavalo na juventude. Eram detalhes que ela não deveria notar, que não deveria guardar com tanto cuidado na memória, mas que se tornaram preciosos mesmo assim. A relação entre eles havia mudado de forma sutil, mas inegável. As conversas na biblioteca se tornaram mais longas, mais pessoais. Ele começou a pedir sua opinião sobre assuntos que ia além dos livros, sobre decisões que precisava tomar em relação às suas terras, sobre correspondências que recebia da corte. Isabela se sentia honrada pela confiança, mas também confusa. Por que um homem de sua posição a tratava como igual? Por que valorizava tanto o que ela pensava? Uma tarde, enquanto organizava uma sessão de livros sobre botânica, o duque entrou na biblioteca com uma expressão diferente no rosto. Parecia preocupado, talvez até perturbado. Fechou a porta atrás de si, algo que raramente fazia, e caminhou até onde ela estava. Isabela colocou o livro que segurava de volta na estante e virou-se para ele, sentindo que algo importante estava prestes a acontecer. Deixe seu like se você está gostando dessa história e quer saber o que vai acontecer entre Isabela e o Duque. Sua participação nos motiva a continuar trazendo essas narrativas emocionantes. Ele disse que precisava contar algo, que vinha adiando essa conversa há semanas, mas que não podia mais esperar. Isabela sentiu o coração acelerar, sem saber o que esperar. Ele começou explicando que, quando a encontrou naquela noite, não havia sido completamente por acaso. Disse que estava voltando de uma reunião na capital, sim, mas que tinha ouvido falar do noivado dela com Henrique semanas antes. Que havia feito algumas perguntas discretas, descoberto quem ela era, de onde vinha, e que quando soube que o casamento seria anunciado naquela noite, algo o levou até lá. Isabela ficou paralisada. Então ele sabia quem ela era antes mesmo daquela noite. Havia ido até lá propositalmente? Por quê? O Duque continuou, e sua voz estava carregada de uma emoção que ela nunca havia ouvido antes. Disse que a havia visto uma vez, meses antes, no mercado da capital. Ela estava com a mãe escolhendo tecidos, rindo de algo que a mãe havia dito. Ele estava ali por outros motivos, acompanhando um comerciante que fornecia provisões para suas propriedades. Mas quando a viu, algo o deteve. Não conseguiu tirar aquela imagem da cabeça nos dias seguintes. Isabela estava atordoada. Lembrava-se daquele dia no mercado, mas nunca havia notado ninguém observando. Nunca imaginou que um duque estivesse ali,
muito menos que tivesse reparado nela. Ele disse que tentou esquecer, que sabia que era absurdo um homem de sua posição se interessar por alguém que não fosse da nobreza. Mas, quando soube do noivado, algo dentro dele se revoltou. Não suportava a ideia de que ela se casasse com alguém como Henrique, alguém que claramente não a valorizava. Foi por isso que ele apareceu naquela noite. Não tinha um plano claro, não sabia o que faria. Mas quando viu o que aconteceu no salão, quando viu a forma como ela saiu com dignidade apesar da humilhação, soube que precisava fazer algo. E quando ela aceitou entrar na carruagem, sentiu que talvez de alguma forma o destino estivesse oferecendo uma chance que ele não poderia desperdiçar. Isabela não sabia o que dizer. Estava processando cada palavra, cada revelação. Ele continuou, e agora sua voz estava mais baixa, quase hesitante. Disse que nos últimos 2 meses havia se apaixonado por ela, pela forma como ela falava, como pensava, como via o mundo. Disse que ela havia trazido uma luz para aquela casa que ele não sentia há anos, e que se ela estivesse disposta, se pudesse considerar a possibilidade, ele gostaria de pedi-la em casamento. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabela sentiu as pernas fraquejarem e se apoiou na estante atrás dela. Duque estava pedindo sua mão. Não um acordo comercial, não um casamento de conveniência, mas um pedido baseado em sentimentos reais. Era tudo que ela havia sonhado, mas também tudo que a apavorava, porque ela também havia se apaixonado por ele, embora tentasse negar, embora soubesse que era perigoso. Mas a memória da humilhação com Henrique ainda estava fresca, e o medo de não ser aceita por aquele mundo, de ser vista como inadequada, era paralisante. Ela disse que precisava de tempo para pensar. O Duque assentiu com compreensão nos olhos, e disse que esperaria o quanto fosse necessário, que não queria pressioná-la, apenas queria que ela soubesse o que ele sentia. Saiu da biblioteca logo em seguida, deixando Isabela sozinha, com seus pensamentos caóticos. Naquela noite, Isabela mal conseguiu dormir. Ficou deitada, olhando para o teto, repassando tudo o que havia acontecido. Pensou em seu pai, em como ele ficaria feliz com um casamento assim, muito mais do que ficaria com Henrique. Pensou em sua mãe, em como ela sempre dizia que o verdadeiro amor era raro e precioso. Mas também pensou nos desafios, nos olhares julgadores que enfrentaria, nas fofocas que certamente surgiriam. Uma comerciante casada com um duque? A sociedade seria implacável. Pela manhã tomou uma decisão. Foi procurar o duque em seu escritório, onde ele passava as manhãs cuidando de correspondências e assuntos administrativos. Bateu na porta e entrou quando ele permitiu. Ele ergueu os olhos dos papéis e ficou de pé imediatamente, claramente ansioso para ouvir o que ela tinha a dizer. Isabela disse que sentia o mesmo por ele, que nos últimos meses havia descoberto um homem extraordinário, alguém que a fazia sentir valorizada e respeitada de uma forma que nunca havia experimentado. Mas que tinha medo, medo de não ser aceita pela sociedade dele, medo de envergonhá-lo, medo de que eventualmente ele percebesse que havia cometido um erro ao escolhê-la. Disse tudo isso com a voz trêmula, mas honesta, porque não queria esconder nada dele. O Duque caminhou até ela e segurou suas mãos com delicadeza. Disse que entendia seus medos, que eles eram válidos e compreensíveis, mas que, se ela estivesse disposta a tentar, ele faria tudo ao seu alcance para protegê-la, para garantir que fosse tratada com o respeito que merecia. Disse que sua posição lhe dava poder para desafiar convenções e que estava disposto a usar esse poder se significasse ter uma vida ao lado dela. Isabela olhou nos olhos dele e viu sinceridade absoluta. Viu um homem que estava disposto a arriscar sua reputação por ela, e naquele momento permitiu que a esperança vencesse o medo. Disse que sim, que se casaria com ele, e pela primeira vez desde que se conheceram, ele sorriu completamente. Um sorriso que transformou seu rosto sério em algo radiante e jovem. Eles se casaram discretamente algumas semanas depois, em uma cerimônia pequena na capela da propriedade dele, com apenas alguns amigos próximos e a família de Isabela presente. Seu pai chorou de felicidade, sua mãe não parava de sorrir.
e quando o padre os declarou marido e mulher, Isabela sentiu que havia finalmente encontrado seu lugar no mundo. Mas a felicidade duraria? A sociedade aceitaria aquela união? Ou haveria obstáculos que nem o amor e a determinação do duque poderiam superar? Os primeiros meses de casamento trouxeram respostas para essas perguntas, algumas esperadas, outras completamente inesperadas. A alta sociedade reagiu exatamente como Isabela temia. Houve escândalo, fofocas maldosas, recusas de convites para eventos importantes. Algumas famílias nobres se afastaram do duque, vendo o casamento como uma mancha em sua linhagem. Isabela ouvia os comentários sussurrados quando passava pelos salões. Sentia os olhares de desdém das damas da corte. Era doloroso, mas ela se recusava a deixar que a quebrassem. Tinha o apoio do duque, e isso era mais do que muitas mulheres de sua época podiam dizer. Mas havia algo que ela não esperava. Uma aliada surgiu de um lugar improvável. A duquesa viúva de Montclair, uma das mulheres mais respeitadas e influentes da corte, conhecida por sua inteligência e por não se curvar a convenções tolas. Ela procurou Isabela em um evento e declarou publicamente que via nela mais graça e dignidade do que em metade das mulheres nascidas em berço de ouro. Aquele endosso mudou muita coisa. Outras pessoas começaram a aceitar Isabela, ou pelo menos a fingir que aceitavam. E então, 6 meses após o casamento, Isabela descobriu que estava esperando um filho. A notícia encheu o duque de alegria, e ele se tornou ainda mais protetor, mais atencioso. Mas também trouxe um novo peso, porque agora não era só sobre ela e o duque. Era sobre o futuro, sobre a criança que carregaria o nome e o título da família. Isabela sabia que teria que ser forte, não apenas por si mesma, mas pela vida que crescia dentro dela. Foi durante a gravidez que ela descobriu algo que mudaria tudo novamente. Algo sobre o passado do duque, sobre a forma como sua primeira esposa havia morrido, e sobre um segredo que ele havia guardado todos aqueles anos. Um segredo que colocaria em questão tudo que ela achava que sabia sobre o homem com quem havia se casado. A descoberta aconteceu por acaso, como as coisas mais perturbadoras costumam acontecer. Isabela estava com 7 meses de gravidez, e o duque havia partido para uma viagem de 3 dias até suas terras no norte, onde precisava resolver algumas questões administrativas urgentes. Ela havia ficado na casa da capital, descansando sob os cuidados de Senhora Marta e do médico que acompanhava sua gestação. Sentia falta dele, mas entendia que seus deveres não podiam ser ignorados. Naquela tarde, estava procurando um livro específico na biblioteca, um volume sobre nomes de bebês que tinha certeza de ter visto semanas antes. Enquanto procurava nas prateleiras mais baixas, algo caiu de trás de uma fileira de livros. Era uma caixa pequena, de madeira escura, trancada com um cadeado simples. Isabela a pegou curiosa e tentou abrir, mas estava fechada. Não deveria ter insistido, deveria ter esperado o duque voltar e perguntar sobre aquilo. Mas algo nela, uma intuição inquietante, a fez procurar a chave. Encontrou-a no escritório dele, em uma gaveta que ele raramente trancava, junto com outras chaves de armários e baús. Voltou para a biblioteca, o coração batendo mais rápido do que deveria, e abriu a caixa. Dentro havia cartas, várias delas, amareladas pelo tempo, e um pequeno retrato em miniatura de uma mulher bonita, de cabelos loiros e olhos azuis. Isabela reconheceu imediatamente quem era. Catarina, a primeira esposa do duque. Começou a ler as cartas, mesmo sabendo que não deveria. Eram correspondências entre Catarina e alguém chamado apenas de M. Conforme lia, o estômago de Isabela foi se apertando cada vez mais. As cartas revelavam um caso amoroso, um relacionamento secreto que Catarina mantinha com outro homem enquanto era casada com o duque. Falavam de encontros escondidos, de planos para fugir juntos, de como ela se sentia presa em um casamento que não havia escolhido. Isabela sentiu uma mistura de choque e compaixão. Então, Catarina não havia sido a esposa perfeita que todos diziam que era. Havia amado outro homem. Mas por que o duque guardava aquelas cartas? Por que mantinha aquele segredo escondido por tanto tempo?
Continuou lendo e encontrou uma última carta, diferente das outras. Era do Duque para Catarina, nunca enviada, escrita com uma letra trêmula e manchas que pareciam de lágrimas. Naquela carta, ele escrevia que havia descoberto tudo, que sabia do caso, que havia seguido Catarina até um de seus encontros e visto os dois juntos. Escrevia sobre a dor da traição, sobre como se sentia humilhado e quebrado. Mas também escrevia que a amava demais para expô-la, para destruir sua reputação. Então havia decidido guardar o segredo, fingir que não sabia de nada e continuar sendo o marido dedicado que todos esperavam que fosse. Mas a carta terminava de forma sombria. Ele escrevia que não sabia quanto tempo conseguiria manter aquela farsa, que viver com aquela mentira estava destruindo-o por dentro. E então havia uma linha final, apagada parcialmente, mas ainda legível. Às vezes me pergunto se seria melhor se ela simplesmente desaparecesse. Isabela deixou a carta cair de suas mãos tremendo. O que aquilo significava? Catarina havia morrido de febre. Todos diziam isso. Mas e se houvesse algo mais? E se o Duque tivesse feito algo? A mente dela começou a criar cenários terríveis, possibilidades que não queria considerar. Não, era impossível. O homem que ela conhecia, que a tratava com tanto carinho e respeito, não poderia ser capaz de algo assim. Ou poderia? Guardou as cartas de volta na caixa, trancou-a e devolveu a chave ao lugar onde a havia encontrado. Mas não conseguia tirar aquilo da cabeça. Passou o resto do dia e a noite seguinte em agonia, tentando decidir o que fazer. Deveria confrontá-lo quando voltasse? Deveria fingir que nunca havia encontrado aquelas cartas? Ou deveria investigar mais, tentar descobrir a verdade sobre o que realmente havia acontecido com Catarina? Quando o Duque voltou 3 dias depois, Isabela estava exausta de tanto pensar e se preocupar. Ele entrou pela porta com aquele sorriso suave que reservava apenas para ela, trazendo um presente, um chale de lã fina que havia comprado em uma das vilas que visitara. Beijou-a com ternura. Perguntou como ela e o bebê estavam. Preocupou-se ao notar as olheiras sob seus olhos. E ela, olhando para aquele rosto que amava tanto, decidiu que precisava saber a verdade. Não importava quão dolorosa fosse. Esperou até depois do jantar, quando estavam sozinhos na sala de estar. Ele estava lendo um livro, ela fingia bordar, mas na verdade só estava reunindo coragem. Finalmente, colocou o bordado de lado e falou. Disse que havia encontrado algo na biblioteca, que precisava conversar com ele sobre isso. Viu a expressão dele mudar imediatamente, a guarda subindo, os olhos se tornando cautelosos. Ele fechou o livro devagar e perguntou o que ela havia encontrado. Isabela decidiu ser direta. Disse que havia encontrado as cartas, que havia lido tudo e que precisava saber a verdade sobre o que havia acontecido com Catarina. O silêncio que se seguiu foi pesado, opressor. O Duque ficou muito pálido, as mãos apertando os braços da poltrona até os nós dos dedos ficarem brancos. Então ele começou a falar e sua voz estava diferente, carregada de uma dor antiga que ele havia tentado enterrar. Disse que sim, havia descoberto o caso de Catarina, que havia sido devastador, que havia pensado em confrontá-la, em expô-la, até em se vingar, mas que no final, o amor que sentia por ela havia impedido que fizesse qualquer uma dessas coisas. Então, havia decidido guardar o segredo e tentar salvar o casamento. Mas Catarina havia adoecido pouco depois. Uma febre que começou súbita e violenta, e que em poucos dias a consumiu completamente. Ele chamou os melhores médicos, tentou tudo o que estava ao seu alcance, mas não havia nada que pudesse ser feito. Ela morreu em questão de 1 semana, e desde então ele havia carregado não apenas a dor da perda, mas também a culpa. A culpa por ter desejado, mesmo que por um momento, que ela desaparecesse. A culpa por se perguntar se de alguma forma aquele pensamento terrível havia se tornado realidade. Isabela ouviu tudo com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não eram lágrimas de medo, mas de compaixão, porque conseguia ver a verdade nos olhos dele. Não havia nada sinistro ali,
Apenas um homem que havia sido ferido profundamente e que havia carregado aquele peso sozinho por anos. Levantou-se, caminhou até ele e abraçou-o, sentindo-o tremer sob seu toque. Ela disse que entendia, que não o julgava pelo que havia sentido naquele momento de dor, que todos temos pensamentos sombrios quando estamos feridos, mas que isso não nos torna monstros, e que acreditava nele, na bondade que havia visto durante todo o tempo que passaram juntos. O Duque a abraçou de volta, com uma força que falava de desespero e alívio ao mesmo tempo, e naquele momento algo entre eles se solidificou ainda mais. Não era apenas amor, era confiança absoluta, a certeza de que podiam enfrentar qualquer coisa juntos. Mas a história não terminaria ali, porque o passado tem uma forma de voltar, e segredos, mesmo aqueles que parecem enterrados para sempre, têm uma tendência de ressurgir. Alguns dias depois daquele confronto, uma carta chegou à casa. Era endereçada ao Duque, mas trazia um selo que Isabela não reconhecia. Ele abriu na frente dela, já que agora não havia mais segredos entre eles, e enquanto lia, seu rosto foi perdendo toda a cor. A carta era de um homem que se identificava como Marcus de Leitner, o amante de Catarina. Ele escrevia dizendo que havia ficado sabendo do casamento do Duque com uma mulher de origem comum e que considerava aquilo uma hipocrisia. Dizia que tinha em sua posse outras cartas de Catarina, cartas que revelavam não apenas o caso deles, mas também detalhes íntimos sobre o casamento dela com o Duque, coisas que poderiam manchar sua reputação para sempre, e que, a menos que o Duque estivesse disposto a pagar uma quantia considerável, ele tornaria tudo público. Era chantagem. E não era apenas sobre dinheiro, percebia-se pela forma como a carta estava escrita. Era sobre vingança, sobre ferir o Duque da forma mais cruel possível. Marcus claramente culpava o Duque pela morte de Catarina, como se o casamento infeliz fosse o que a havia levado à doença, e agora queria fazer o Duque pagar. Isabela viu o desespero nos olhos do marido. Não era por ele mesmo, ela sabia. Era por ela, pelo bebê que estava por vir, pela reputação que ela havia lutado tanto para construir naquela sociedade que já a olhava com desconfiança. Se aquelas cartas fossem tornadas públicas, seria o fim de tudo que haviam construído juntos. Mas pagar a chantagem seria abrir precedente para mais pedidos, seria viver sob constante ameaça. Isabela segurou a mão dele e disse que enfrentariam aquilo juntos, que não se renderiam a ameaças, que encontrariam uma forma de lidar com Marcus e proteger sua família. E enquanto falava, sentiu o bebê chutar dentro dela, como se concordasse, como se dissesse que eles eram mais fortes do que qualquer tempestade que viesse. O Duque olhou para ela com admiração e amor. Disse que não sabia o que havia feito para merecer uma mulher como ela, mas que era grato todos os dias por ela ter entrado naquela carruagem naquela noite, e juntos começaram a traçar um plano para enfrentar o fantasma do passado que havia voltado para assombrá-los. A decisão foi tomada naquela mesma noite. Não pagariam a chantagem de Marcus de Leitner, mas também não permitiriam que ele ditasse os termos do confronto. O Duque tinha recursos, influência e, mais importante, tinha a verdade ao seu lado. Mas precisavam agir rapidamente, antes que Marcus tornasse as cartas públicas e causasse um escândalo que seria impossível conter. O primeiro passo foi descobrir mais sobre Marcus. O Duque usou seus contatos na corte e entre os comerciantes da capital para investigar discretamente. Descobriram que Marcus era um nobre menor, filho segundo de uma família que havia perdido a maior parte de suas terras por má administração. Vivia de aparências, acumulando dívidas e tentando manter um estilo de vida que não podia mais sustentar. O caso com Catarina havia acontecido anos atrás, quando ele ainda tinha algum dinheiro, e ela estava desesperada por uma fuga do casamento que a sufocava. Mas o que mais chamou a atenção foi uma informação que um dos informantes trouxe. Marcus havia tentado chantagear outras pessoas no passado, sempre usando segredos e correspondências comprometedoras. Em um dos casos, a vítima havia se suicidado por causa da vergonha pública.
Marcos não era apenas um homem desesperado por dinheiro, era alguém que tinha prazer em destruir vidas, e isso mudava tudo. Isabela ouviu tudo com o coração apertado. Aquele homem era perigoso, e não apenas para a reputação deles, mas potencialmente para suas vidas. Mas, ao mesmo tempo, sentia uma determinação crescente. Não permitiria que alguém destruísse a família que estava construindo, não depois de tudo que haviam passado. Olhou para o Duque e disse que tinha uma ideia, algo arriscado, mas que poderia funcionar. Ela sugeriu que encontrassem Marcos pessoalmente, que o confrontassem não com medo ou súplicas, mas com força e estratégia. Propôs que o Duque usasse sua posição e suas conexões para reunir evidências das outras chantagens que Marcos havia feito, das vidas que havia arruinado. E então, no encontro, ofereceriam uma escolha. Ele poderia destruir as cartas de Catarina e desaparecer, ou eles tornariam públicas todas as suas ações criminosas, garantindo que ele fosse preso e perdesse tudo que ainda tinha. O Duque ficou em silêncio por um longo momento, processando a sugestão. Era arriscado sim, mas também era brilhante. Marcos contava com o medo deles, com a expectativa de que fariam qualquer coisa para evitar escândalo. Mas se invertessem o jogo, se mostrassem que também tinham poder e estavam dispostos a usá-lo, talvez conseguissem neutralizá-lo definitivamente. Passaram os dias seguintes reunindo informações. O Duque conversou com pessoas que haviam sido vítimas de Marcos, obteve declarações por escrito, reuniu evidências documentais. Isabela, apesar da gravidez avançada, ajudou organizando tudo, criando um dossiê completo que mostrava o padrão de comportamento criminoso de Marcos ao longo dos anos. Era um trabalho meticuloso, mas necessário. Finalmente, enviaram uma carta para Marcos, marcando um encontro em uma taverna discreta nos arredores da capital. Escolheram um lugar público o suficiente para garantir segurança, mas privado o bastante para uma conversa franca. Marcos respondeu rapidamente, claramente animado com a perspectiva de receber seu pagamento. Não fazia ideia do que o esperava. O dia do encontro chegou. O Duque insistiu que Isabela ficasse em casa, que não se arriscasse, mas ela se recusou. Disse que aquilo era sobre os dois, sobre a família deles e que enfrentariam Marcos juntos. Ele cedeu, mas trouxe 2 de seus homens de confiança, que ficariam nas proximidades caso algo desse errado. Marcos já estava esperando quando chegaram, sentado em uma mesa no canto da taverna, bebendo vinho e parecendo completamente à vontade. Era um homem de aparência agradável, com cerca de 40 anos, cabelos louros começando a ficar grisalhos e um sorriso que tentava ser charmoso, mas que carregava algo cruel nos cantos. Ele se levantou quando os viu, fazendo uma reverência exagerada e irônica. Sentaram-se à mesa, e Marcos começou a falar imediatamente, como se fosse um negociante discutindo termos de uma transação comum. Disse que estava feliz que houvessem aceitado seus termos, que sabia que eram pessoas sensatas. Mencionou a quantia que esperava receber, uma soma absurda que deixava claro que não se tratava apenas de necessidade financeira, mas de ganância e malícia. O Duque o deixou falar, apenas ouvindo com uma expressão neutra. Quando Marcos finalmente terminou, esperando uma resposta, o Duque calmamente colocou uma pasta de couro sobre a mesa. Disse que não havia trazido dinheiro, mas sim algo que Marcos deveria ver. Abriu a pasta e começou a espalhar os documentos que haviam reunido um por um, explicando cada evidência de chantagem, extorsão e destruição que Marcos havia causado ao longo dos anos. A expressão de Marcos mudou drasticamente. O sorriso desapareceu, substituído por uma máscara de choque e depois raiva. Tentou negar, disse que aquilo era mentira, que não tinham como provar nada. Mas o Duque continuou, implacável, mostrando declarações assinadas, cartas que Marcos havia escrito, até registros de pagamentos que algumas vítimas haviam feito. Era evidência, irrefutável, e Marcos sabia disso. Isabela então falou, sua voz calma, mas firme. Disse que eles tinham 2 opções a oferecer. A primeira era que Marcos destruísse todas as cartas de Catarina ali mesmo, na frente deles,
e desaparecesse. Deixasse o reino se possível, começasse uma nova vida longe dali, e nunca mais tentasse contato. Se fizesse isso, eles não tornariam públicas as evidências que tinham, e ele poderia manter o que restava de sua liberdade e dignidade. A segunda opção, continuou, ela era que ele se recusasse. Nesse caso, o duque levaria todo aquele dossiê ao rei, que era seu amigo pessoal e conselheiro de confiança. Marcos seria preso, julgado e provavelmente enforcado por seus crimes. E as cartas de Catarina viriam à tona de qualquer forma, mas nesse contexto seriam vistas pelo que eram, evidências de um caso trágico, não de um escândalo escandaloso. A reputação do duque poderia sofrer um arranhão, mas Marcos perderia tudo. Marcos ficou em silêncio, o rosto pálido, as mãos tremendo ligeiramente. Isabela podia ver a mente dele trabalhando, calculando as probabilidades, tentando encontrar uma saída que não havia. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, ele pediu as cartas. Estava carregando-as consigo, provavelmente esperando usá-las como garantia durante a negociação. Tirou-as do casaco, um maço de papéis amarelados amarrados com um cordão vermelho desbotado. Olhou para as cartas por um longo momento e Isabela percebeu que havia algo mais ali além de ganância. Havia dor, talvez até amor genuíno por Catarina. Marcos havia guardado aquelas cartas todos aqueles anos, não apenas como ferramentas de chantagem, mas como lembranças da mulher que havia amado e perdido. Por um momento, Isabela sentiu pena dele, desse homem que havia sido consumido por amargura e ressentimento. Marcos colocou as cartas sobre a mesa, pediu um copo vazio ao taverneiro e uma vela. Ali mesmo, na frente deles, começou a queimar as cartas uma por uma. Isabela e o duque assistiram em silêncio enquanto as palavras de Catarina, seus segredos e confissões, se transformavam em cinzas. Quando a última carta foi consumida, Marcos espalhou as cinzas pelo chão e se levantou. Disse apenas uma coisa antes de sair: que Catarina havia sido infeliz, que o casamento com o duque a havia destruído e que ele esperava que o duque carregasse aquele peso pelo resto da vida. Foram palavras duras, cruéis, mas o duque as recebeu sem resposta. Apenas observou Marcos sair da taverna, desaparecendo na multidão da rua, provavelmente para sempre. Quando ficaram sozinhos, Isabela pegou a mão do duque. Estava tremendo, e ela percebeu que aquilo havia sido mais difícil para ele do que havia demonstrado. Disse que Marcos estava errado, que Catarina havia feito suas próprias escolhas, e que nenhum casamento, por mais imperfeito, justificava a traição ou a autodestruição que ela havia escolhido. Disse que o passado era passado e que agora podiam finalmente seguir em frente, livres daquela sombra. Voltaram para casa em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Mas quando chegaram, o duque abraçou Isabela com uma ternura que falava mais do que palavras. Disse que ela havia sido incrível, que sua coragem e inteligência haviam salvado não apenas a reputação deles, mas possivelmente suas vidas. E que pela primeira vez em anos sentia que estava verdadeiramente livre do fantasma de Catarina. As semanas seguintes trouxeram uma paz que nenhum dos dois havia sentido antes. Marcos desapareceu completamente, e rumores diziam que havia partido para o continente, possivelmente para a França. O escândalo que ameaçava nunca aconteceu, e a vida seguiu seu curso. A gravidez de Isabela avançava sem complicações, e ela passava os dias preparando o quarto do bebê, escolhendo roupas pequenas e imaginando como seria segurar aquela vida nova em seus braços. E então, em uma manhã de primavera, quando as flores começavam a desabrochar no jardim e os pássaros cantavam nas árvores, Isabela entrou em trabalho de parto. Foi longo e difícil, como partos costumam ser, mas ela enfrentou cada contração com a mesma determinação que havia demonstrado em todas as outras batalhas que travara. O duque ficou ao seu lado o tempo todo, segurando sua mão, enxugando seu rosto, sussurrando palavras de encorajamento. Quando o bebê finalmente nasceu, no início da tarde, era um menino, forte, saudável, com um par de pulmões que deixava claro que estava pronto para fazer sua presença.
conhecida no mundo. O médico o colocou nos braços de Isabela, e ela olhou para aquele rostinho vermelho e enrugado com um amor tão intenso que quase doía. O duque tinha lágrimas nos olhos enquanto tocava gentilmente a cabeça minúscula do filho, maravilhado com o milagre que haviam criado juntos. Chamaram o menino de Eduardo, em homenagem ao avô paterno do duque, mas entre eles, nos momentos privados, às vezes o chamavam de Nosso Milagre, porque era exatamente isso que ele era, um milagre, nascido de uma noite de humilhação transformada em esperança, de um encontro improvável que se tornara amor verdadeiro, de dois corações que haviam encontrado um ao outro contra todas as probabilidades. Os meses seguintes foram os mais felizes da vida de Isabela. Ver o duque se transformar em pai era uma alegria constante. Ele era surpreendentemente habilidoso com o bebê. Não tinha medo de pegá-lo, de trocar suas roupas, de acalmá-lo quando chorava. Passava horas apenas observando Eduardo dormir, com uma expressão de admiração e ternura que derretia o coração de Isabela. A sociedade, lentamente, foi aceitando Isabela de forma mais genuína. O nascimento de um herdeiro ajudou, porque mostrava que a união era legítima e frutífera. Mas também foi o caráter dela, a forma como conduzia sua posição com graça e humildade, que conquistou até os mais céticos. A duquesa viúva de Montclair se tornou uma amiga próxima e defensora feroz, e sua influência abriu muitas portas que antes estavam fechadas. Um ano após o nascimento de Eduardo, Isabela e o duque deram uma festa para celebrar o aniversário do menino. Foi um evento grande, com famílias nobres de toda a região presentes. Enquanto observava os convidados conversando e rindo, as crianças brincando no jardim, Eduardo sendo passado de colo em colo e encantando a todos com seus sorrisos, Isabela teve um momento de reflexão profunda. Pensou naquela noite terrível, quando havia saído daquele salão humilhada e quebrada. Pensou em como havia entrado naquela carruagem sem saber para onde estava indo, movida apenas por um instinto de que havia algo melhor esperando por ela. Pensou em todos os desafios que haviam enfrentado, os medos que haviam superado, os fantasmas do passado que haviam exorcizado juntos, e percebeu que, às vezes, as piores noites de nossas vidas são apenas o começo de algo extraordinário, que a humilhação que parecia ser o fim era apenas o início de uma jornada que a levaria a descobrir sua própria força, a encontrar um amor verdadeiro e a construir uma família que era sua por escolha e não por obrigação. O duque apareceu ao seu lado, Eduardo dormindo tranquilamente em seus braços. Sorriu para ela, aquele sorriso que ainda fazia seu coração acelerar mesmo depois de todo aquele tempo. Disse que estava pensando em expandir a biblioteca, que Eduardo certamente cresceria amando livros tanto quanto eles, e que precisariam de mais espaço. Isabela riu, concordando, imaginando já o filho deles, anos no Minos, futuro, perdido entre páginas e histórias, assim como ela havia se perdido naquela primeira vez. Ela olhou ao redor uma última vez, absorvendo cada detalhe daquele momento. As pessoas rindo, a música tocando suavemente, as flores decorando cada mesa, Eduardo respirando suavemente contra o peito do pai. Era perfeito, não porque não havia desafios ou porque o futuro seria fácil, mas porque era real. Era dela, era deles. E quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons de laranja e rosa, Isabela fez uma promessa silenciosa. Contaria a Eduardo, quando ele fosse mais velho, sobre aquela noite em que sua mãe saiu de um salão em silêncio, mas minutos depois entrou em uma carruagem que mudaria tudo. Contaria sobre coragem, sobre escolhas difíceis, sobre como às vezes as melhores coisas da vida vêm das situações mais improváveis. E contaria, acima de tudo, sobre como o amor verdadeiro não precisa de títulos ou aprovação social, apenas precisa de duas pessoas dispostas a ver o melhor, uma na outra, a enfrentar tempestades juntas e a construir algo bonito a partir das cinzas do que poderia ter sido. Mas nunca foi. Anos depois, quando Eduardo era já um menino de 7 anos, curioso e inteligente, ele perguntou como seus pais haviam se conhecido. Isabela e o duque
trocaram um olhar cúmplice, e então ela começou a contar a história. Falou sobre o noivado desfeito, sobre a humilhação pública, sobre a carruagem que apareceu misteriosamente na noite mais escura de sua vida. Eduardo ouviu fascinado, fazendo perguntas, querendo saber cada detalhe. E quando ela terminou, ele disse algo que fez Isabela e o Duque rirem e se abraçarem. Disse que quando crescesse, também queria encontrar alguém especial, alguém que fosse corajoso e gentil como sua mãe, e que se importasse mais com o coração das pessoas do que com títulos e posições. E naquele momento, Isabela soube que todo o sofrimento havia valido a pena, porque não apenas havia encontrado sua própria felicidade, mas estava criando um filho que cresceria valorizando as coisas certas, vendo além das aparências e entendendo que a verdadeira nobreza está no caráter, não no sangue. A história de Isabela e do Duque se tornou lenda na região. Algumas pessoas a contavam como um conto romântico, outras como um exemplo de como o destino funciona de formas misteriosas. Mas para aqueles que a viveram, era simplesmente a história de duas almas que se encontraram no momento certo, quando ambas mais precisavam, e que construíram juntas algo mais forte do que qualquer convenção social poderia destruir. E se alguém perguntasse a Isabela, anos depois, quando já era uma senhora respeitada e amada por todos que a conheciam, se ela se arrependia de alguma coisa, ela responderia sem hesitação, de nada, nem da humilhação que sofreu, nem dos desafios que enfrentou, nem das noites em que chorou de medo e incerteza, porque cada uma daquelas experiências a havia moldado, tornado mais forte, mais compassiva, mais sábia, e principalmente, cada uma delas havia sido um passo necessário na jornada que a levou até aquela carruagem, naquela noite, quando tudo parecia perdido, mas na verdade estava apenas começando. Às vezes, pensava ela, precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. Precisamos ser quebrados para descobrir nossa própria força, e precisamos passar pela escuridão para apreciar verdadeiramente a luz quando ela finalmente chega. E você? Já passou por um momento em que tudo parecia estar desmoronando, mas que acabou sendo o início de algo muito melhor? Deixe seu comentário compartilhando sua história. Inscreva-se no nosso canal para continuar recebendo narrativas inspiradoras como essa, que mostram que nunca é tarde para recomeçar e que o verdadeiro amor sempre encontra um caminho. Sua participação significa muito para nós e nos ajuda a levar essas histórias de esperança e coragem para mais pessoas. Obrigada por fazer parte dessa jornada conosco.